Nessa antiga mensagem, pastor Marco Feliciano conta quando, após um culto, foi interceptado por um irmão que não gostou de ouvir Feliciano pregando naquela noite que crente que não sente a presença de Deus é porque tem algo errado em sua vida. E aquele irmão então desafiou Marco Feliciano a provar qual era o pecado na vida dele e veja só o que aconteceu. Pastor, quando eu comecei a pregar eu era menor do que eu sou hoje. Imagina o meu tamanho. E um dia eu estava num congresso na cidade de Jardinópolis, a terra da manga, capital da manga, em São Paulo. Conhece lá? Viu o senhor fazer assim? Conhece lá. E eu estava num púlpito do tamanho desse. E eu preguei aquele dia, estava começando a pregar. Quando a gente está começando a pregar, a gente não pensa para falar, irmão, né? A diferença entre o pastor e o evangelista: o pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. Por isso é evangelista. E eu cheguei e desci a lenha naquele dia, crendo que não dá glória a Deus daqui a pouco, que está devendo para Deus. Terminou o culto, irmão. Veio um cidadão lá do meio do povo, maior do que tu, Marco. Ele embaixo aqui, irmão, era maior do que eu aqui em cima. Você ri porque ele era ocelar. Peguei na mão dele, pega na minha mão, Marco. Eu peguei na mão dele assim, ele me deu a paz do Senhor com a voz de barítono assim, a paz do Senhor. Quando ele me deu a paz do Senhor, eu falei, a paz do Senhor. E foi tirar minha mão, segura minha mão, deixa aí. Aí, irmão, já comecei a tremer e chamar Jesus de Genésio ali. Esse camarada, irmão, olhou bem dentro dos meus olhos aqui e disse assim: você disse aí que crente que não sente Deus é porque está em pecado. E baixinho invocado disse: eu falei mesmo. Falou? Falei. Então tu vai ter que provar onde é que está o meu pecado. Eu olhei para ele e falei: ih, agora Deus. Mas não entreguei os pontos não. Falei: tu senta ali naquele banco que depois eu vou lá te atender. Falei sério mesmo, né? Parecendo gente grande. Pregador, irmão, quando termina um culto, ele não gosta muito de orar assim pelo povo individualmente, que cansa. Nesse dia eu já tinha parado de pregar, eu agarrei o microfone e falei: quem tem um problema insolúvel na vida, faça uma fila indiana aqui, um atrás do outro. Vou orar pessoalmente por todo mundo. Eu falei: eu vou vencer ele pela demora. O pastor fez aquela fila de umas 1000 pessoas e eu orei. Orava por todo mundo e ele lá me olhando. Eu orava: Jesus, abençoa, tem misericórdia de mim, Jesus. Você ri, irmão? A mão do homem parecia uma raquete de tênis, irmão. Oxe. E lá, Jardinópolis é terra de cortador de cana, irmão. As brigas lá é tudo no podão, só o sangue. Aqueles facão sarão, conhece facão sarão? E aquela fila enorme. Eu orei, quando estava faltando só as 3 pessoas, foi me dando aquele desarranjo aqui, irmão. As pernas bambeou. A última irmã, eu orei por ela, eu não deixava ela embora de jeito nenhum. Eu orava, ela ia assim, eu falei: irmão, vem cá, mais alguém na sua família precisa de oração, vem cá. Oh, irmão, você ri porque não era você lá, irmão. Pastor Samuel, que prova. Engoliu o fôlego, seja o que Deus quiser. Fui lá, olhei bem dentro dos olhos dele, ele olhando nos meus olhos. Eu disse: pois não, comece a dizer onde é que está o meu pecado. E eu olhei para ele: quer ver, eu vou na ferida. O senhor é dizimista? Que se ele falasse que não era, eu já ia falar: a breca está aí. O senhor é dizimista? Ele disse: eu sou empresário aqui nessa cidade. Eu tenho aí 8 caminhões que puxa turma de cana e o maior dízimo da igreja é o meu. Falei: a sua mulher é crente, é diretora do ciclo de oração e orou 15 anos para Deus me salvar. Tem filhos, tem 2 filhas, são crentes. Uma é líder da mocidade e a outra é regente. Ri, você ri. Vou orar para Deus deixar você passar uma prova dessa. Aí eu falei: e agora já? Agora deu, pastor. Eu fui com as armas da carne, não achei defeito no homem. Aí o que eu fiz? Falei, humilhado, né? Triste. Fui estendendo a minha mão assim, pegar na mão dele para falar: senhor, me perdoa, né? Me desculpe, eu exagerei, eu me desequilibrei. Arrumar um argumento, né? E ele olhou para mim, irmão, ele deu uma risada sarcástica. Sabe quando o indivíduo chora de cima e embaixo? Dá uma risada e diz: ganhei. Provei que você não é de nada, seu. Quando eu peguei na mão dele assim, fui abrir a boca para pedir perdão, Deus disse no meu ouvido: cala-te. O Senhor disse: olhe nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele, irmão, sumiu os olhos dele. Eu vi uma tela de cinema aqui, 2 televisões.
televisão. Acredite se quiser. Eu vi a vida daquele homem quando eu estou vendo você aqui. Coisas acontecidas na vida dele. Quando eu olhei aquilo, ele começou a tremer, porque ele percebe, quando Deus chega, a pessoa percebe. Ele foi tirando a mão dele, eu agarrei minha mão, agora quem vai segurar a tua mão sou eu. Foi assim, a quem tu pensas que enganas? A Deus? Quem é a dona fulana de tal? Ele ameaçou levantar, eu disse, senta. A dona fulana de tal, o motel que vocês se encontram, o nome do motel é esse, não é? O quarto que vocês sempre vão é o quarto número tal. O homem desabou, irmão. Ninguém sabia disso. Eu falei, você não escondeu dos homens, os olhos de Deus estavam e sempre estarão olhando para os seus filhos. Acredita nisso? Será que vai ser preciso Deus fazer isso com você aqui hoje? Para que você sinta alguma coisa amada em nome de Jesus Cristo? Abre o coração para que desça o azeite do perdão sobre você aí, para você ficar livre para voar. Tive que ver aquele homenzarrão cair de joelho chorando, pedindo perdão, arrancando os cabelos. Eu disse, agora está do jeito que Deus quer. Coloquei minha mão sobre ele e falei, Jesus, perdoa os pecados dele, porque o pecado é perdoado instantaneamente por Deus. Agora existe a expiação pela culpa que deve ser confessada ao ministro. Havia dois sacrifícios no Velho Testamento, sacrifício pelo pecado e expiação pela culpa, porque a culpa permanece. Então naquele momento Deus perdoou ele, depois ele foi conversar com o pastor dele. Quando Deus perdoou ele, aquele homem começou a chorar e o choro mudou. Eu falei, Jesus, prova que o Senhor é Deus, batiza ele com o teu Espírito. E o homem foi batizado com o Espírito Santo. Acabaram todos os problemas. Não esconda aquilo que tu és. Se há uma coisa que Deus admira no homem e numa mulher, é a sinceridade dele. 3 homens da Bíblia me chamam a atenção. Um deles era Davi. Davi foi assassino e foi adúltero. E Deus olhou para ele e disse, Davi, um homem segundo o meu coração. Houve um outro que matou um homem e enterrou na areia, era Moisés. E Deus disse, não há homem mais manso do que esse na terra. E havia um outro que por causa da sua mentira quase destruiu um reino, que era Abraão. E a Bíblia está registrada nos livros que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Agora olhe para mim, Deus está bom de amigo, não é? Um é mentiroso, o segundo coração dele é assassino e adúltero, e o mais manso matou um homem. O dia que eu li isso, falei, Deus, se esses homens fizeram isso e eles são assim, o que é que eu sou diante de ti? Sabe o que é que Deus disse para mim? Eu não chamei eles desses nomes por causa das atitudes deles no pecado, mas por causa da atitude após o pecado. Eram homens sinceros. Abra os Salmos e você vai ver Davi não tendo vergonha de confessar o seu pecado para todo mundo ver. Abra a Bíblia e veja Moisés dizendo, Deus, tu sabe que eu sou homem de palavra dura. Moisés conversou com Deus, Deus ouviu conselhos dele. Por quê? Porque era um homem sincero. E quando Deus pediu o filho de Abraão, Abraão não teve medo de ter fé. A Bíblia diz que Abraão era capaz de crer que Deus, ainda que depois se matasse o menino, Deus o ressuscitaria dali. Sinceridade com Deus. Se você não for sincero, não receberá nada. Para onde é que Deus está nos levando aqui nessa palavra? O que é que Deus está querendo de você? Glória a Deus. Incline a sua cabeça aí agora. Seja sincero a Deus. Conte para Ele onde é que dói. Conte para Ele o que é que te atrapalha de sentir. Conte para Deus. O Espírito Santo uma vez mais está passando vistoria no meio do povo.
corações e as mentes. E se houver liberdade, santidade e pureza, derrame um bálsamo de azeite sobre o meu irmão e a minha irmã. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.